É possível que certos hábitos estejam afastando as pessoas de você, além de fazê-lo parecer mais velho do que realmente é? Essa indagação surgiu em minha mente recentemente, enquanto participava de uma conversa, ao observar how gestos e atitudes sutis influenciam a percepção que os outros têm de nós. Observe que não é a idade que influencia a percepção alheia, mas sim determinados comportamentos sutis que frequentemente não reconhecemos em nosso cotidiano. Foi exatamente sobre isso que recebi um valioso ensinamento de um médico de 102 anos, um homem que já atendeu milhões de pacientes e ainda hoje irradia uma energia admirável. Ele afirmou: a idade reside no espírito, mas os hábitos são os responsáveis pelas rugas na alma e na aparência. A boa notícia é que modificar esses comportamentos é mais fácil do que aparenta. Pequenas melhorias podem elevar sua autoconfiança, tornar sua presença social mais leve e fazer com que você seja percebido como uma pessoa vibrante e sábia. Hoje, apresentarei os hábitos prejudiciais e como abandoná-los de maneira natural e descomplicada. Antes de iniciarmos com o primeiro hábito, peço que curta este vídeo e compartilhe nos comentários sua localização. Ficarei encantado em saber até onde nossa conversa está se espalhando. Agora que compreendemos os hábitos que moldam nossa percepção, iniciemos com o primeiro deles. A imagem pessoal pode parecer trivial, mas a aparência impacta diretamente a forma como somos tratados. Isso não implica que devamos nos vestir como artistas de televisão. Trata-se, na verdade, de cuidado e respeito por nós mesmos. Recordo vividamente uma narrativa que me impactou profundamente. Walter, um amigo da praça, sempre foi um indivíduo afável e brincalhão. Mas, com o tempo, descuidou-se. Seu cabelo cresceu desordenadamente, as unhas apresentavam sujeira, e as roupas estavam amassadas. Ele frequentemente lamentava sua invisibilidade, afirmando que as pessoas não iniciavam mais conversas e que as atendentes no mercado nem o olhavam adequadamente. Durante uma conversa, recordei o que o médico centenário me afirmou certa vez. A primeira impressão que os outros formam de você assemelhar-se a um embrulho de um presente. Se estiver descuidado, ninguém se interessará pelo conteúdo. Walter, reflexivo, decidiu, no fim de semana seguinte, transformar sua aparência. Ele foi ao barbeiro, cortou o cabelo de forma curta, fez a barba com precisão, recuperou algumas camisas de qualidade que estavam armazenadas e as mandou passar. Adquiriu até um hidratante básico na farmácia, desses que inicialmente consideramos supérfluos até percebermos a diferença. Em poucos dias, parecia um homem transformado. Seu sorriso retornou. A conversa tornou-se fluida novamente, e os olhares alheios se iluminavam ao sua chegada. Essa transformação não está relacionada à vaidade ou à aparência. Ao cuidarmos de nós mesmos, transmitimos a mensagem de que valorizamos nossa identidade, e os outros reagem a isso de forma espontânea. Ademais, não é necessário dispor de grandes quantias financeiras. Compartilharei dicas práticas que adquiri ao observar aqueles que vivem de forma plena e satisfatória. Cabelo. É fundamental manter o corte atualizado. A aparência pode ser simples ou clássica, mas deve ser limpa e bem cuidada. As unhas devem estar limpas e aparadas, sem acúmulo de sujeira, mesmo nos cantos. Quanto às roupas, não é necessário que sejam novas. Apenas devem estar limpas, passadas e isentas de furos ou manchas. Um truque é manter sempre uma camisa polo ou uma camisa social de cor neutra pronta para uso. A hidratação cutânea é essencial. Um hidratante básico pode transformar significativamente a condição da pele, especialmente no rosto e nas mãos. A pele seca contribui para um envelhecimento prematuro da aparência. Calçados limpos e bem conservados são igualmente importantes. Sapatos desgastados ou chinelos deformados transmitem negligência. Esses pequenos atos de autocuidado são comparáveis a sementes. Plantamos hoje e rapidamente começamos a colher sorrisos, respeito e admiração. Reconheço que alguns podem pensar: mas a essa idade, quem se importará comigo? Permita-me compartilhar. O old, de fato, observa. Contudo, o que é mais significativo do que a percepção externa é a sua própria sensação. Quando você se prepara,
se ajusta, se contempla no espelho e aprecia a sua imagem. Seu ânimo se transforma. Você se sente mais robusto, mais enérgico, mais contente. O médico de 102 anos sempre me afirmava: o corpo é a primeira morada da nossa alma. Trate-a com a mesma diligência que dedica ao seu lar, mantendo-o limpo, organizado e acolhedor. Ele está absolutamente correto. Portanto, meu amigo, minha amiga, se há tempo que você não se observa com afeto, como tal fazê-lo hoje? Pode ser um pequeno passo: cortar o cabelo, vestir uma camisa elegante, aplicar um hidratante. O fundamental é iniciar, pois a imagem que você cultiva atualmente proporcionará oportunidades para novas amizades, encontros e momentos significativamente mais felizes do futuro. Ao abordar a questão da presença, um hábito frequentemente inconsciente que pode afastar indivíduos é a forma como nos comunicamos. Não é eficaz estar bem vestido se, ao conversar, causamos temor ou desconforto. Correto. Discutamos isso agora. Hábito 2. Comunicação agressiva ou estridente. Agora que analisamos a relevância da imagem, discutiremos um aspecto igualmente crucial: a comunicação. Não adianta estar bem apresentado se, ao falar, nossa comunicação afasta em vez de aproximar. Isso frequentemente ocorre sem que percebamos. Deseja observar um exemplo concreto. Alberto, meu companheiro nas partidas de dominó, era reconhecido por bem o mais entusiástico do grupo. Ele sempre falava em voz alta, ria intensamente e chamava todos à distância. Mas com o passar dos anos, percebi que o grupo se afastava gradualmente. As conversas diminuíram, as pessoas começaram a realizar encontros menores sem notificá-lo. Ele, coitado, não compreendia a razão. Foi nesse momento que uma sobrinha dele propôs que ele realizasse um exame auditivo. Consequentemente, uma leve perda auditiva. Devido à sua deficiência auditiva, ele falava progressivamente mais alto, sem perceber. O médico centenário frequentemente afirma: o segredo de uma conversa eficaz reside mais em ouvir do que em falar. De fato, falar excessivamente interromper, gritar ou se exaltar com facilidade pode causar desconforto nos outros, onde ninguém aprecia estar em um ambiente onde não se sente à vontade. No entanto, a boa notícia é que isso também possui uma solução e não é complexo. Apresentarei algumas orientações práticas e simples que podem revolucionar suas interações sociais. Realização de exames auditivos regulares, especialmente após os 60 anos. A audição pode deteriorar-se gradualmente. Um exame simples pode prevenir muitos mal-entendidos e é necessário. Atualmente existem aparelhos auditivos extremamente discretos que transformam a vida das pessoas. Articular em um tom deliberado. Se você notar que as pessoas se afastam, franzem a testa ou aparentam desconforto, isso pode indicar que sua voz está excessivamente alta. Interrupções na conversa. Entre cada frase, faça uma breve pausa. Isso demonstra consideração pelo espaço alheio e propicia um diálogo mais fluido e acolhedor. Monitorar as reações. Observe a expressão dos indivíduos enquanto você se comunica. Se elas estiverem descontraídas e sorridentes, você está progredindo adequadamente. Se aparentarem tensão ou inquietude, talvez seja oportuno moderar o tom ou escutar com mais atenção. Exercitar a escuta ativa, ouvindo genuinamente, sem formular uma resposta enquanto o interlocutor se expressa, é um presente que oferecemos aos outros. Em contrapartida, recebemos atenção, afeto e diálogos enriquecedores. A comunicação gentil assemelha-se a uma ponte que edificamos entre corações. O médico de 102 anos revelou que, ao longo de sua carreira, nunca foi o que ele afirmava que curava, mas sim a maneira como se expressava, o tom de voz, o olhar empático e a paciência em ouvir as aflições alheias. E posso afirmar que essa sabedoria é aplicável ao longo da vida inteira. Quando nos comunicamos com serenidade, atenção e respeito, atraímos. As pessoas desejam estar próximas, anseiam por ouvir nossas narrativas e compartilhar experiências. Se você notar que as conversas têm sido mais breves e os encontros mais infrequentes, pode ser oportuno refletir sobre sua forma de comunicação. Evitar autocrítica.
or an autocondinicale. Recorde que a vida consiste em adaptações diárias. Modestas alterações hoje proporcionam significativas alegrias no futuro. Além da aparência e do comunicação, há um terceiro aspecto que está intrinsecamente relacionado a ambos: a maneira como nos vestimos. Não se trata de aderir a tendências, mas de transmitir uma imagem de energia e vitalidade. Vamos analisar isso com mais profundidade agora. Hábito 3. Vestimentas excessivamente antigas. Agora discutiremos um assunto que, embora aparente ser simples, possui um impacto significativo. As vestimentas que selecionamos para o nosso cotidiano. A vestimenta é análoga à moldura de uma obra de arte. Ela não altera nossa essência, mas enfatiza ou oculta nossas melhores qualidades. Numerosas pessoas acreditam que, após uma determinada idade, a escolha das vestimentas torna-se irrelevante, pois não há mais motivos para se apresentar de forma cuidada. Permita-me compartilhar algo com você. Sim, há para você mesmo. Recordo claramente de Roberto, um estimado amigo da pesca. Ele sempre foi uma pessoa entusiástica, repleta de narrativas, mas começou a entrar em uma rotina de usar constantemente a mesma camiseta desbotada e o mesmo boné antiquado. Era quase uma assinatura: camisa desgastada, calça larga, tênis deteriorados. Com o passar do tempo, ele começou a lamentar que ninguém mais iniciava conversas como anteriormente. Parecia que estava um tanto desbotado. Um dia, para comparecer a um aniversário, a filha dele insistiu que ele utilizasse uma camisa new que estava armazenada há tempos. Era uma camisa simples, de tom azul claro, bem passada. Ao chegar à festa, parecia que todos o reconheciam novamente. As pessoas demonstraram maior alegria, engajaram-se em mais diálogos e até a sua postura alterou-se. Assumiu uma postura mais ereta, com uma aparência mais vibrante. Ele me disse o que aconteceu posteriormente. Rapaz, parecia que eu havia rejuvenescido cerca de 10 anos. Isso é correto. A vestimenta apropriada transmite vitalidade, atenção e autorrespeito. Não se relaciona o IF à adoção de tendências ou com a despesa exorbitante. Deseja visualizar algumas orientações práticas para obter sucesso. Selecione itens fundamentais em bom estado de conservação. Uma camisa polo de qualidade e uma camiseta em tonalidade neutra. Uma calça jeans intacta, sem desgastes ou manchas. Elementos que são simples de coordenar e transmitem consistentemente uma impressão de higiene e ordem. Tonais claros e vibrantes. Evitar apenas tonalidades excessivamente escuras ou inexpressivas. A touch of light colors, blue, green, and white imparts a sense of lightness and joy to the appearance. Substituir vestuário excessivamente desgastado. Conhece aquela camisa desbotada ou aquele casaco repleto de bolinhas? É preferível oferecer a Deus. O uso de vestimentas excessivamente desgastadas, muitas vezes inconscientemente, transmite uma impressão de fadiga. Ajuste é crucial. Roupas excessivamente largas ou excessivamente justas comprometem a silhueta. É preferível possuir menos peças, mas que se ajustem adequadamente ao seu corpo como ele é atualmente. Solicite assistência, if necessário, de um filho, uma filha, um amigo ou até mesmo do cortês vendedor do loja. Uma perspectiva externa pode auxiliar na seleção de vestuário que realce suas qualidades. O que é relevante é que a vestimenta proporcione um abraço aconchegante e promova seu bem-estar. Não é necessário realizar uma revolução no armário de forma abrupta. Você pode iniciar de forma gradual. Selecione uma vestimenta que realce sua imagem. Like uma camisa nova ou uma calça que se ajuste adequadamente, e observe how, até sua postura ao caminhar se transforma. Quando nos sentimos confortáveis com o que vestimos, a autoconfiança aumenta, resultando em maior interesse, afeto e respeito por parte dos outros. A maneira como você se apresenta ao mundo reflete, significativamente, seus sentimentos internos. É extremamente gratificante quando conseguimos evidenciar, através de pequenos detalhes, toda a energia e vitalidade que ainda residem em nós. Atualmente, ao abordar o tema da energia, existe um outro hábito que pode comprometer essa vibração positiva. Frequentemente,
Não percebemos quando reclamamos ou criticamos de forma excessiva. Discutamos sobre isso. Hábito 4. Queixar-se ou criticar excessivamente. Após aprimorar a imagem e a comunicação, é momento de examinar minuciosamente nossas atitudes durante as interações verbais. Frequentemente, inadvertidamente, podemos sucumbir a uma armadilha que afasta indivíduos e nos envelhece internamente. A insatisfação e a crítica excessivas. É comum experimentar nostalgia em relação ao passado, contrastando as condições anteriores com as atuais. Entretanto, se não formos cautelosos, essa comparação se transforma em amargura. O mais preocupante é que, frequentemente, não nos damos conta de que estamos reclamando excessivamente. Encontrei um homem chamado Rogério, que era a personificação da simpatia na juventude. Todas as pessoas apreciavam ouvir suas narrativas e suas aventuras. Com o passar do tempo, ele tornou-se mais reservado e crítico. Em toda conversa, logo proferia na minha época era superior, ao passo que atualmente, a qualidade está inferior. No início, os amigos se divertiam, mas com o tempo passaram a evitar encontros prolongados. Era como se uma nuvem cinza se formasse ao seu redor sempre que ele proferia palavras. And he did not comprehend. Afirmava que era devido ao fato de que ninguém desejava confrontar a realidade. Entretanto, não se pode afirmar que as pessoas rejeitam opiniões divergentes. O problema reside na frequência e no tom. Reclamar incessantemente exaure aqueles que escutam. A crítica incessante transmite a noção de amargura, rigidez e desinteresse pelo presente. As pessoas, por natureza, tendem a se aproximar de quem lhes proporciona bem-estar. A boa notícia é que isso também é simples de alterar de maneira bastante natural. Aqui estão algumas sugestões práticas. Substitua a crítica pela curiosidade. Em vez de afirmar que no passado era superior, por que não expressar que em minha época era distinto e que atualmente é intrigante observar as transformações ocorridas? Essa breve troca de palavras altera completamente o tom da conversa. Evidencia que você é uma pessoa receptiva, intrigante, com experiências valiosas a compartilhar, sem exercer julgamentos. Concentre-se nas qualidades positivas. Cada era possui suas dificuldades e suas belezas. Buscar perceber o aspecto positivo do presente, mesmo que seja um detalhe ínfimo, como a conveniência de comunicar-se com o neto via celular, proporciona leveza e suscita admiração alheia. Regule a frequência. Se você notar que está prestes a reclamar de algo, respire profundamente. Questione-se. É oportuno introduzir este tópico agora. Isso enriquecerá a conversa ou apenas tornará o ambiente mais pesado. Frequentemente, o silêncio ou uma alteração de assunto é a escolha mais prudente. Recorde que cada geração enfrenta seus próprios desafios. Assim como você enfrentou adversidades em sua época, os jovens contemporâneos também enfrentam as suas. A demonstração de compreensão aproxima, enquanto a crítica afasta. Utilize narrativas em vez de avaliações. Em vez de criticar de maneira direta, narre histórias de sua experiência de forma leve, como alguém que compartilha uma buena memória, e não como quem condena o presente. Esses pequenos ajustes tornam a convivência mais agradável, promovem trocas mais enriquecedoras e, principalmente, contribuem para preservar uma alegria em nosso interior. Porque a realidade é que ninguém aprecia a companhia de quem constantemente destaca os erros. Indivíduos são atraídos pela leveza, curiosidade e bom humor. Nós, que já experienciamos e testemunhamos diversas situações, possuímos internamente uma fonte inexaurível de narrativas, conhecimento e sabedoria. É apenas selecionar o tom apropriado para compartilhá-los. Além disso, a energia que você irradia retorna a você. Se você dissemina reclamações, obtém silêncio e distanciamento. Ao disseminar curiosidade e bom humor, você recebe afeto e companhia. Na próxima ocasião em que sentir a necessidade de reclamar, como tal converter a crítica em uma narrativa? Que tal contemplar o mundo desde a perspectiva de alguém que ainda possui muito a aprender, a explorar e a se divertir? A verdadeira juventude reside na habilidade de se maravilhar com a vida, mesmo após anos de experiência.
Ao abordar juventude e vitalidade, não apenas nossas palavras têm impacto, mas também nossos movimentos e a maneira como ocupamos o espaço com nossos corpos. A nossa postura também revela significativamente quem somos e nosso estado interior. Hábitos 5. Postura e linguagem corporal restritivas. Já discutimos a relevância de zelar pela imagem, pelas palavras que empregamos e pela energia que irradiamos nas interações. Agora é o momento de focar em um aspecto que frequentemente revela mais sobre nós do que qualquer verbalização: a linguagem corporeal. A maneira como nos movimentamos, olhamos e nos posicionamos em relação aos outros exerce um impacto significativo. Mesmo sem proferir palavras, já estamos transmitindo emoções, intenções e até estados de ânimo. Desejo um exemplo concreto. A Helena, residente deste bairro, sempre foi uma mulher jovial e vibrante. Em um determinado dia, ao examinar fotografias de um aniversário, ela percebeu something que nunca havia notado anteriormente. Apresentava constantemente uma postura encurvada, with os braços cruzados e o olhar voltado para o chão. Na fotografia, ela aparentava estar triste, reservada e distante, em contraste com sua verdadeira sensação interna. Foi nesse momento quando a compreensão se estabeleceu. O corpo narrava uma história distinta da alma. Isso ocorre com muitos de nós, especialmente ao longo dos anos. A dor corporal, o cansaço e a apatia gradualmente contribuem para uma postura encurvada, muitas vezes sem a nossa percepção. Entretanto, essa atitude reservada comunica aos outros uma mensagem de desânimo, rigidez ou desinteresse, resultando inadvertidamente no afastamento das pessoas. Entretanto, assim como em todos os tópicos discutidos até o momento, aprimorar isso é mais simples do que aparenta. Modestas alterações geram um impacto significativo. Considere algumas orientações práticas. Alinhar a coluna. Conceba a existência de um fio que o puxa do topo da cabeça para cima. Não é necessário manter-se rígido como um soldado, mas sim leve e ereto, como alguém que se sente confortável consigo mesmo. Contato visual, cortês. Manter contato visual durante uma conversa demonstra presença, transmitindo segurança, interesse e acolhimento. Braços não cruzados. Mantenha os braços abertos ou as mãos visíveis durante a conversa. Transmita a mensagem de que você está disponível e acolhedor. Braços cruzados podem, ao contrário, denotar defesa ou rejeição. Movimentos delicados com as mãos. Utilizar as mãos de maneira natural, com gestos sutis, enriquece a comunicação e aproxima o ouvinte. Sincere smile, no need to feign. Um sorriso sutil e genuíno dissolve barreiras e aquece o ambiente. Esses gestos simples evocam uma imagem de vitalidade, interesse e acolhimento. A consequência é extraordinária. Mais indivíduos se aproximam, mais diálogos se desenvolvem, mais momentos agradáveis ocorrem. Outro aspecto relevante é que a postura afeta até mesmo nossas sensações internas. Ao adotarmos uma postura aberta e ereta, enviamos ao cérebro uma mensagem de força e autoconfiança. É como se o corpo comunicasse à mente: estamos bem, estamos preparados para vivenciar o melhor da vida. Isso, meu amigo, minha amiga, não possui restrições etárias para ocorrer. Cada manhã representa uma nova oportunidade para realinhar a coluna, erguer a cabeça e sorrir para o mundo. Independentemente de termos 20, 60 ou 90 anos. A linguagem corporal é global e atemporal. Se notar que está excessivamente curvado, que seus ombros estão constantemente retraídos e que seu olhar evita o contato visual com os outros, inicie gradualmente, realizando um ajuste por vez, um passo de cada vez. Um dia, você se encontra caminhando with mais determinação, observando com mais vivacidade e acolhendo o mundo de braços abertos, destemido. Observe como tudo está interconectado. A postura adequada fortalece a imagem pessoal, a comunicação cortês e a suavidade na expressão verbal. É um ciclo virtuoso que inicia com gestos modestos e resulta em significativas transformações. Agora, abordando pequenos gestos que geram um impacto significativo, discutiremos um tema sensível:
porém essencial para aqueles que desejam preservar uma presença agradável e acolhedora. Manter a higiene bucal e o controle do odor corporal. Habitus cis. Halitos e odor corporal. Após abordar a postura e a linguagem corporal, discutiremos agora um aspecto que, embora aparentemente insignificante, exerce uma influência considerável. Atenção à halitose e ao odor corporal. Reconheço que este é um tema sensível, mas é crucial abordá-lo with naturalidade e respeito. De fato, todos nós estamos propensos a enfrentar essa situação em algum momento da vida. A boa notícia é que, na maioria das ocasiões, as soluções são simples e altamente eficazes. O corpo transforma-se com o tempo, o metabolismo altera-se, a boca torna-se mais seca, o suor pode adquirir um odor distinto. Todas essas mudanças são naturais, mas, se não atentarmos para esses sinais, podemos inadvertidamente afastar as pessoas sem compreender a razão. Desejo observar um exemplo. Fernando, um companheiro de jornada, era uma pessoa exuberante, capaz de iluminar qualquer discussão, mas começou a notar que as pessoas se afastavam ver ele se aproximava. Inicialmente, considerou o que era. Ele teve a impressão de que era uma antipatia infundada. Um amigo habilidoso explicou que o seu hálito estava intenso. Fernando, inconscientemente, estava desidratado e também consumindo um medicamento que provocava xerostomia, o que exacerbava ainda mais a questão. Apenas comecei a ingerir mais água. Utilizei um enxaguante bucal básico e passei a carregar um chiclete sem açúcar. E tudo mudou. Gradualmente, o sorriso e a intimidade retornaram. Esse tipo de situação é mais frequente do que se supõe e não possui qualquer conotação vergonhosa. É apenas mais um aspecto da saúde que requer nossa consideração. Aqui estão algumas recomendações práticas para manter o hálito e o odor corporal sempre sob controle, com soluções acessíveis e simples de incorporar na rotina diária. Consuma uma quantidade adequada de água. A xerostomia é uma das principais causas da halitose. A manutenção da hidratação contribui, não apenas para o hálito, mas também para o funcionamento integral do organismo. Utilize enxaguant buccal isento de álcool. O álcool pode exacerbar o ressecamento bucal. Opte por fórmulas suaves que promovem a saúde gengival e a frescura. Mantenha chicletes sem açúcar ou pastilhas de hortelã disponíveis. Eles promovem a secreção salivar e contribuem para a manutenção de um hálito fresco entre as refeições. Realize uma higiene bucal meticulosa. É fundamental escovar adequadamente os dentes, a língua e utilizar fio dental diariamente. Consulte o dentista com regularidade. Frequentemente, um problema de halitose origina-se de cárie ou gengivite, questões que podem ser solucionadas por meio de intervenções simples. Mantenha a higiene corporal, tomando banho diariamente, utilizando desodorante eficaz e trocando regularmente roupas íntimas e camisas, especialmente em dias quentes. Opte por tecidos naturais. Roupas de algodão, por exemplo, facilitam a respiração da pele, diminuindo a geração de odores. Nutrição saudável. Alimentos excessivamente temperados ou pesados podem modificar o hálito. A inclusão de frutas frescas, vegetais e alimentos leves do cardápio é benéfica. O aspecto mais crucial é reconhecer que zelar por esses detalhes é uma demonstração de afeto para consigo e para aqueles que compartilham sua convivência. É análogo a preparar o lar para acolher estimadas visitas. Nós organizamos, higienizamos e aromatizamos. Não é verdade? Realizamos essa ação para estabelecer um ambiente agradável. O mesmo se aplica ao nosso corpo, que é a nossa residência primordial. Observe que, quando nos sentimos frescos, limpos e bem cuidados, nossa postura se altera, nossa autoconfiança se intensifica e nossa disposição para interagir se revitaliza. É como se nos tornássemos mais leves, mais livres para desfrutar da vida. Portanto, ao notar que o corpo requer maior atenção, responda com benevolência, desprovido de vergonha, culpa ou temor. São ações sutis que salvaguardam relações significativas. Agora que discutimos os hábitos que podem deteriorar nossa imagem sem que percebamos, é momento de consolidar essa reflexão final. Pois, em última análise,
O que realmente importa é reconhecer que a verdadeira idade reside em nossos hábitos, atitudes e no brilho que optamos por manter nos olhos. Você percebe how pequenos hábitos podem alterar a percepção que o mundo tem de você? A idade não determina sua identidade. Seus hábitos, sim. Ao zelar pela sua imagem, comunicação, postura e presença, o brilho inerente a você torna-se novamente perceptível e palpável para todos. Agora, informe-me qual desses hábitos mais provocou sua reflexão. Comente o número abaixo. Se essas sugestões foram úteis, compartilhe com alguém que também possa se identificar. Vamos disseminar leveza, atenção e vitalidade em nossos caminhos.